que é a sua percepção? Estão há tanto tempo em Barcelona, um lugar que passou tantos brasileiros. Aí a gente pode falar de Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo fenômeno. Assim, claro, eu imagino que a figura do Ronaldinho seja muito forte pela mudança que ele causou no clube. Mas aí, assim, em matéria de talento, de como essa galera se lembra de brilhar os olhos, é o Ronaldinho, é o Ronaldo naquele ano magnífico. Qual que é a percepção que você nota nas ruas com relação aos jogadores brasileiros que lá pisaram? O brasileiro que algum dia pode ter uma estátua no Barcelona é o Ronaldinho. O Ronaldinho é Deus no Barcelona. Se não, assim, óbvio que, né, se não fosse o Messi é uma frase que é até ruim da gente falar, né? Mas assim, havia 15 anos atrás uma discussão se o Ronaldinho não era o maior jogador da história do Barcelona. Aí depois veio o Messi, né? Depois acabou. Aí depois E assim, na mesma época, né, você tem o Xavi, que para os catalães é muito importante, porque é um jogador nascido lá, para mim é o nascido segundo. a 40 quilômetros de Barcelona, em Terraça. Mais que o Ronaldinho? Tem o Cruyff, que foi o cara que foi técnico, foi jogador, depois foi dirigente, né, que é um cara que meio que inventou a roda lá em Barcelona. Se perguntar quem inventou o futebol, tem gente que vai falar que foi o Cruyff. E o Iniesta, né? Tem o Iniesta, que é, para muitos, o maior jogador espanhol da história, né? Tem gente que acha que é o Villa, tem gente que acha que é o Iniesta, tem gente que acha que é o Xavi, quer dizer, tem muitos... Eu tenho essa dúvida, cada dia eu penso uma coisa. Depois eu decido o que eu penso hoje. Mas, enfim, no top 5 ali de jogadores do Barcelona... Está o Ronaldinho. Tem um brasileiro, é o Ronaldinho. Porque você tem o Cruyff, que você tem que colocar. Você tem o Messi, que, né, talvez até você tenha que excluir do top 5. Você falar do Xavi e do Iniesta, meio que acabou, né? Então, assim, você tem nos anos 30, anos 40, grandes jogadores, que se você quiser incluir um deles, você tem que tirar um tal, mas o Ronaldinho não sai. Tem o Kubala, que é o húngaro, que tem uma estátua dele. Na frente do Camp Nou tem a estátua clássica do Camp Nou é do Kubala. É a grande, né? Tem a estátua do Cruyff, né, recente, mas o primeiro cara a ter uma estátua na frente do Camp Nou foi o Kubala. E o Ronaldinho entra nessa conta. O Romário, para quem viu, né, ele é um absurdo também. O que o Romário fez lá foi uma grandiosidade. Só que foi pouco tempo, né? Um ano e meio. Um ano e meio, né? O Ronaldo, todo tem mundo o lá sentimento de odiar, né? Desesperadamente órfão daquela temporada do Ronaldo. E até hoje tentam entender o que aconteceu. Falam, não, quando ele chegou, ele já estava vendido. Tem várias histórias. Mas a temporada do Ronaldo, se for pensar assim, temporadas de jogadores do Barcelona, você tem temporada que o Messi fez quase 100 gols, né? Aquela temporada mas, assim, que ele supera o Pelé, 2012, 90 e poucos gols. 11 e 12. 11 e 12. Mas assim, tirando essa... temporada que ele pega os loucuras, né? Mas assim, o Ronaldo, ele é uma das grandes... A temporada do Ronaldo ela é lembrada até hoje. O gol dele contra o Compostela, que ele dribla todo mundo. Aquele gol, ele é tão absurdo... que os jogadores do Compostela, uns anos atrás, que são driblados pelo Ronaldo naquele gol, eles entraram na justiça para que parassem de mostrar tanto gol, porque humilhava muito eles. E eles achavam que, pô, vou ficar vendo essa humilhação. Então, os caras que cai um cara de 4, o outro bate a cabeça não sei onde. Os jogadores, eles pediram para, podia não passar tanto gol, e aí eles entraram na justiça, tal. Não sei o que deu, mas eu continuo vendo o gol. Então, possivelmente, perderam, né? Mas é fantástica essa passagem do Ronaldo por lá. O Rivaldo, ele é um craque numa época ruim do Barcelona. Tem um jogo que ele faz 3 gols, e o terceiro gol é um gol de bicicleta meio de fora da área. Contra o Valência. Porque ele joga com a bola no peito pra cima e vem blau. 99. Aquele gol, ele classifica o Barça pra Champions. Imagina a draga que tá... Imagina o Barça hoje, em 4º, 5º do Campeonato Espanhol. É impossível, né, a gente pensar nisso. Então o Rivaldo, ele é um craque de uma época... ruim, bem ruim, ainda brigou com o Van Gaal, que era um sujeito meio estranho também. E o Romário, já falei, é isso. E o Neymar, tem uma frase do Ramon Bessa, que é um dos grandes cronistas espanhóis, e é meu vizinho, por sorte, então de vez em quando eu peço para tomar um café com ele para arejar o meu cérebro, falando de futebol. E ele fala que o Neymar é o príncipe que abdicou. O Neymar era o príncipe, ele ia ser o rei do Barcelona, e aí quando ele... está perto de se transformar no rei do Barcelona, ele abdicou do trono,
que poderia vir a ser dele, né? Com a saída do Messi. Então, assim, é uma maneira de ver, uma maneira de enxergar assim, a passagem do Neymar por lá, que eu gosto bastante. Até hoje você fala com torcedores do Barcelona, não tem ninguém que fala, não, o Neymar não jogava nada, o Neymar era ruim, o Neymar caía. Não. É uma admiração profunda e uma raiva profunda dele ter ido embora, né? É uma relação intensa, mas nesse sentido. Não tem ninguém que fale que também não era isso tudo. Porque foi bastante. A imprensa catalã e os torcedores do Barcelona eles ainda têm uma certa esperança de que o Guardiola, por exemplo, um dia possa voltar ou não? Não, cara. Acho que não. Porque o Guardiola, ele foi... Que loucura isso. É uma loucura, né? Ele ficou 3 anos lá, né? E a entrevista coletiva dele, que ele fala, é meio um pronunciamento, não é nem uma entrevista. Ele fala assim, eu estou vazio. A frase dele é essa, eu estou me sentindo vazio. O cara perdeu todas as energias gerenciando ali o Barcelona. Porque para um treinador que seja de lá e que tenha sido criado lá, e como Xavi, por exemplo, ele tem várias vantagens, em teoria, de treinar o Barcelona, mas agora quando eu vejo o Flick treinando o Barcelona, eu vejo que essas vantagens não eram vantagens. Sempre falaram, não, porque o cara para ser técnico do Barcelona, ele tem que conhecer o clube, ele tem que conhecer a base, tem que conhecer os jogadores. Só que nunca é só isso, né? Você acaba conhecendo jornalistas. O Xavi trocava SMS com o jornalista, mandando o link para o jornalista, né? Pô, olha isso aqui que você escreveu, o que é isso? Ele entrava numas guerras com jornalistas, com empresários, com gente do poder de Barcelona, que o Flick não fala espanhol, não fala catalão, tá nem aí, entendeu? O Xavi, eles queriam que ele soubesse tudo do clube, né? Ele precisa saber o nome da filha do porteiro e saber se ela faz aniversário, se não der parabéns, o porteiro fica triste com ele. O Flick não, o Flick chega lá totalmente alheio, não fala nenhum idioma, ele quer pegar esse jogador ou aquele, puxa um moleque da base, tira outro, ele não tem... comprometido, ele não tem o rabo preso que a gente fala aqui, né? Não tem vínculo com nada assim. A cultura do país. Dá para ele uma liberdade que todo mundo sempre achava que o cara para treinar o Barcelona tinha que conhecer profundamente o Barcelona e Barcelona, né, a cidade, e o Flick provou que não, né? Ele na verdade está fazendo o contrário, né? O Vitor Roque quando foi para lá, ele foi treinado pelo Xavi ou pelo Flick? Ele pega a última fase do Xavi, né? Ele vai em janeiro de 24, não, janeiro de 23, né? 23. E aí ele pega os últimos meses do Xavi, que dá muito poucas oportunidades para ele. Eu lembro do Vitor Roque entrar num jogo contra o Osasuna, talvez ele entre e faz o gol, o Barcelona ganha 1-0, assim. Aí um jogo pouco depois, acho que no jogo seguinte, ele faz um gol e depois ele é expulso por uma jogada idiota. Ele vai pegar uma bola, ele estica o pé, pisa na tornozelo de um cara e é expulso. E depois ele fica, talvez joga uma vez ou outra, mas fica 2 meses encostado, assim. Então, até acho que o Vitor Roque num outro contexto, né? Primeiro eu acho que ele devia ter ido para um clube intermediário antes, né? Se ele vai para o Betis primeiro e para o Barcelona depois, talvez tivesse sido melhor. Mas num outro contexto ele teria dado certo. Ou se ele vai pro Barcelona e fica um tempo... O Barcelona usa menos, né? O time B do que o Real Madrid. O Vinícius jogou pelo Castilho. Mas ele já era grande, né? O Vitor Roque, quando ele vai, ele já era... Ele era titular aqui. Ele sai daqui. Ele e o Ender que é a discussão, pô. O Vini tinha feito gol em Libertadores. Jogou 4 jogos no time B só, né? Só pra dar uma... mas assim... Vitor Roque sai daqui. Mas a primeira temporada do Vini ele joga muito pouco no Real Madrid. Não, ele joga... Ele fica numa... Olha o que estão fazendo com o Endrick agora. Tá adaptado. Parece que o Real Madrid tem um pouco mais de tato pra de calma. Se os caras... o Vitor Roque botou o moleque lá. 10 jogos, não presta, tchau. O Barcelona não tem... historicamente é um time que não tem muita paciência, né? Ele até tem paciência se o jogador for da base do Barcelona. É isso. O Xavi passou 2 ou 3 anos jogando... Não mal, mas assim... Não conseguia... Engrenar ali e meio que tudo bem. Eu faço a brincadeira sempre, que assim, eu nem costumo falar mal de jogador e tal, mas nesse caso eu faço uma licença poética. Se o Sérgio Roberto não fosse catalão e não fosse da base do Barcelona, ele não teria jogado 17 anos no time principal do Barcelona. Não teria jogado foi capitão do Barcelona. É um jogador comum. Ele foi para lá no Gamper, né, que é o amistoso de começo de temporada, pelo Como da Itália. Ele foi recebido como se tivesse o Maradona baixando em Barcelona, assim. Então, assim, eles têm esse...
vendo desde o ponto de vista catalão, é legal para eles. Eles têm um moleque que nasceu lá, que nasceu na cidade, que joga no time. A Roma tem muito isso também. O próprio País Basco tem isso no caso do Atlético, o jogador só pode jogar praticamente lá. Só podia basco, né? É. Agora você pode bascos ou descendentes de bascos. Agora não, 10 anos atrás. De um tempo para cá, você pode... jogadores que tenham sido formados nos clubes do País Basco. Porque começou a ter uma situação assim, uma família da Andaluzia ou da Catalunha mudava para o País Basco por uma questão de trabalho, o garotinho lá de 7, 8 anos começava a jogar bola, e aí eles falaram, vamos adaptar aqui a regra para poder abarcar mais gente, até porque com a competitividade que está tendo a Liga Espanhola, né, e o futebol em geral, você ficar limitado ali a um pedacinho de terra ali do País Basco, o clube não estaria tão bem se não tivesse feito essas concessões. Mas quando o Vitor Roque chegou, a população de Barcelona tratava ele como? Tinha uma grande expectativa ou era mais um brasileiro? Não, existia uma expectativa, mas assim, infelizmente, nos últimos anos, tantos brasileiros foram para o Barcelona que não foram bem, né? Que essa aura do jogador brasileiro ela foi se perdendo. Assim, né? No caso de um jogador que eu acho muito craque, acho muito bom jogador e acho que poderia ter chegado mais longe na carreira dele, mas que no Barcelona ele começou bem, foi se esvaziando, é o Coutinho, né? O Coutinho chegou no Barcelona por 150, 170 bilhões, depois do Neymar. Veio do Liverpool, né? Esperava-se que ele seria o que ele foi no Liverpool, e ele não conseguiu se adaptar, continua achando ótimo jogador, hoje já em outro contexto, em outro nível, mas ele não conseguiu render. O Paulinho foi para lá com muita desconfiança, jogou bem lá, mas depois acabou aceitando uma proposta para voltar para o Guangzhou, lá da China, né? E aí os caras ficaram todo mundo, pô, agora que o cara tá bem, ele vai embora. E houve uma série de jogadores, acho que tem um jogador, Marlon, não sei se é o Marlon, não é o Marlon Freitas, não, o Malcolm também, e tem um outro Marlon que foi vendido para lá, que foi para o time B, que jogou muito pouco. Tem um zagueiro, enfim, foram uns 15 jogadores, 10, 15 jogadores brasileiros. A gente nem sabe que os caras jogaram no Barcelona, muitas vezes. Os caras foram para lá, ficavam no time em reserva ali, jogavam um pouquinho, saía. O Malcolm, que ele ia para Roma, chegou a pegar o avião, depois pegou o avião de volta, jogou um pouquinho só e depois saiu. Então, assim, essa aura chegou um brasileiro no Barcelona, ela se perdeu muito. Quando o Vitor Roque chegou, percebi isso bem nitidamente. Assim, jogador dos melhores atacantes da nova geração do Brasil, atacante da seleção brasileira sub-20, e não tinha essa... chegou aí um cara... Era um pouco... tudo bem, a gente tem o Lewandowski, a gente tem o Ferran Torres, a gente tinha o Mark Gill na época, que era um atacante da base. Por que a gente precisa dele? Se fosse em outra época, ninguém ia perguntar isso. Ia falar, chegou um atacante brasileiro, fantástico. O Brasil já era um carimbo, assim, de qualidade. O Brasil era um carimbo de qualidade que ele existe ainda, mas no Barcelona, pouco menos. Eu vejo o Antony no Betis, por exemplo, o quanto ele virou ídolo lá. Você vê no Real Madrid com 4 jogadores brasileiros no elenco, né? E no Barcelona se perdeu um pouco. Acho que pela repetição de jogadores que foram lá e não conseguiram... Você vê o Neymar como ídolo do Barcelona? Acho que ele é ídolo de alguns torcedores. Ele não é um ídolo do Barcelona. Não é um ídolo do clube. Não. O Neymar ele tem um fenômeno curioso, né? Ou seja, ele só é ídolo no Santos, então. E ele só é ídolo no Santos. Porque no PSG tem torcedor que também não gosta dele. Tem muitos torcedores. Tem vários, mas assim, eu falo do clube. Se olhar pro clube, Neymar do clube, ele é o ídolo do clube. O Santos ele tem na pele. O Neymar ele poderia ser ídolo do Barcelona, até do PSG, né? Se fosse a coisa melhor no PSG também você acha que não é ídolo do PSG? Não é. É estranho isso, né? Ele deveria ser ídolo dos 3. Ele deveria ser ídolo do Santos, do PSG. Pela qualidade que ele tem, deveria ser ídolo de todos os lugares por onde ele passou, né? Cara, olha que loucura. O Alex é ídolo do Palmeiras. Do Curitiba. É ídolo do Curitiba. Cruzeiro. É ídolo do Fener e é ídolo do Cruzeiro. O Alex só não jogou bem no Quem jogou mais bola, Alex ou Neymar? Assim, você vê, né, cara? Nossa. Quem é maior? Não, mas isso de maior até é uma discussão legal. Depende, é o Alex. Sempre depende do contexto, né? O Alex não jogou nem Copa do Mundo. Né?
Na Turquia não tem a menor discussão, no Allianz Parque não tem a menor discussão. Nenhuma discussão. Na Vila Belmiro também não tem a menor discussão.